Olá! Que bênção! Como é bom estar aqui de novo contigo. Como é bom estar aqui para poder te abençoar, derramar sobre você as bênçãos do Senhor, desejar que Deus esteja te abençoando poderosamente no dia de hoje. Em nome de Jesus. Que bênção saber que você está buscando edificar a sua fé, está buscando ouvir a palavra do Senhor, está buscando aprender mais de Deus, não de mim, não daquilo que eu falo, porque o que eu falo não importa. O que importa é o que o Espírito Santo traz para você. O que importa é que o Espírito Santo toca dentro de você. Isso é o que importa. Amém? Glória a Deus, seja abençoado. Você, sua família, todos os seus, todos aqueles que te rodeiam, sejam abençoados em nome de Jesus. E seja você uma bênção. Aonde quer que você esteja, seja você uma bênção. Você vai ver como a sua vida, você vai ver como você vai se sentir muito melhor, sendo uma bênção na vida dos outros, em nome de Jesus. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que você tem feito para Deus? É isso mesmo. O que você tem feito para Deus? Eu tenho certeza que você tem chegado diante de Deus para pedir as coisas que você precisa, para pedir livramento por alguma coisa, pedir a cura de uma doença, pedir o suprimento das tuas necessidades, pedir aquilo que você precisa. Eu tenho certeza que nós temos entrado na presença de Deus para orar a Deus e pedir as coisas que estão faltando, talvez, no nosso entendimento, as coisas que outras pessoas também precisam. Mas o que você tem feito para Deus? Nós geralmente queremos e entramos na presença de Deus para pedir que Ele faça por nós. Mas o que nós temos feito para Ele? É uma pergunta interessante, né? Mesmo porque, quando a gente para pensar naquilo que nós podemos fazer para Deus, a gente fica com uma dúvida na cabeça. Como fazer para Deus? Deus não precisa de nada. Supostamente Deus é dono de tudo. Supostamente não, ele é dono de tudo. Então ele não precisa de nada. O que nós podemos fazer para Deus? Será que nós podemos olhar e pensar assim, poxa, eu vou limpar a casa de Deus? Eu vou lavar o carro de Deus? Eu vou engraxar os sapatos de Deus? Isso não faz sentido. É por isso que quando a gente pergunta o que nós estamos fazendo para Deus, primeiro a gente tem que entender como que nós fazemos alguma coisa para Deus. Jesus, ele deixa uma coisa muito interessante na palavra de Deus, quando ele fala que a minha irmã, a minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs são aqueles que fazem a vontade de Deus. Ou seja, se nós fazemos a vontade de Deus, então nós vamos fazer parte da família de Jesus. E eu acho interessante que em outro versículo da palavra de Deus, Jesus ele fala assim: então os justos lhe responderam: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiros e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E aí o rei responderá: digo a verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram.
Isso está lá no livro de Mateus, no capítulo 25, versículos de 37 a 40. Jesus está dizendo para nós uma coisa muito bacana, muito interessante. Se você quer fazer alguma coisa para mim, para Deus, faça para os menores, os homens menores, os pequeninos, aqueles que têm menos condição, aqueles que não têm tanto poder aquisitivo, aqueles que não têm tanto dinheiro. Porque quando você estiver fazendo para esses necessitados, você estará fazendo para mim. Então, se você for visitar o doente, você estará visitando Jesus. Você estará fazendo essa visita para o doente, você estará fazendo para Deus. Quando você alimenta um necessitado que está passando fome, você está alimentando Jesus, você está fazendo para Deus. Quando você veste uma pessoa que está sem roupa, você está vestindo a Jesus, você está fazendo para Deus. E aí nós começamos a entender como que nós podemos fazer as coisas para Deus. E aí eu volto a te perguntar o que nós perguntamos no início. O que você está fazendo para Deus? Certa vez Jesus, quando estava logo antes dele subir aos céus, depois de ter morrido na cruz por nossos pecados, depois de ter ressuscitado, Jesus passa um tempo com os seus discípulos e depois ele sobe aos céus. Antes de subir aos céus, Jesus nos dá uma ordenança, Jesus nos dá uma orientação para aquilo que nós devíamos fazer para ele. Nós devíamos ir por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pregar o evangelho até os confins da terra. Será que nós temos feito isso? Será que nós temos cumprido com a grande comissão, que é como chamam, essa ordenança de Jesus? O que nós temos feito para Deus? Nós temos o costume de pedir muitas coisas para Deus, mas fazemos muito pouco para Deus. Nos dedicamos muito pouco para a obra de Deus. Nós muitas vezes não colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Nós temos tantos afazeres, nós temos tantos compromissos, nós temos tantas coisas para fazer que Deus acaba ficando de lado. Deus acaba ficando de lado. No livro de Colossenses, no capítulo 3, versículos 23 e 24, a palavra de Deus nos fala assim: tudo o que fizerem, façam de todo o seu coração, como que se estivesse fazendo para Deus, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Se você trabalhe como se estivesse trabalhando para Deus. Se você prega a palavra de Deus, pregue como se você estivesse pregando na presença de Jesus. Se você ajuda as pessoas, faz qualquer obra, faça como se você estivesse fazendo para Deus. Sabe, muitas vezes nós estamos trabalhando e a gente tem o pensamento assim: mas eu faço aquilo pelo qual me pagam. Eu só faço aquilo pelo qual me pagam. Eu me esforço tanto que o meu salário vale. Será que isso agrada a Deus?
Será que nós colocarmos essa limitação agrada a Deus? Nesse versículo que nós acabamos de ler, nos mostra que não. Nesse versículo, ele mostra que tudo aquilo que nós fizermos, nós temos que fazer como se estivéssemos fazendo para Deus. Dando o nosso melhor, sendo o nosso melhor, nos esforçando, nos esmerando para fazer com que aquilo seja a melhor obra que nós já fizemos. Para fazer com que aquele trabalho nosso seja o melhor trabalho que nós já fizemos. Será que nós estamos levando a nossa vida dessa forma? Porque quando nós pedimos as coisas para Deus, nós queremos que Ele faça para nós o melhor. Nós queremos receber o melhor de Deus. Mas será que nós estamos dando o nosso melhor? Um exemplo disso é o que nós fazemos com o nosso dízimo. Tem muita gente que acha que você pode pegar 10% de tudo que você ganha e entregar na igreja, e os restantes 90% que ficam com você, você gasta ao seu bel prazer, da forma que você quiser, com aquilo que você quiser e achar que deve. Mas será que isso é uma realidade na vida do verdadeiro cristão? Porque tudo aquilo que nós fazemos como se estivéssemos fazendo para Deus. Então, a forma como nós administramos os 90% que ficam na nossa mão, será que nós não deveríamos chegar para Deus e falar: Pai, qual a melhor forma de eu gastar esse dinheiro? Eu tenho aluguel para pagar, eu tenho água, luz, eu tenho telefone para pagar, eu tenho as contas básicas para pagar. Mas como que o Senhor deseja que eu administre o meu orçamento? Como que o Senhor deseja que eu administre esses 90% que ficam comigo? Você sabe por que eu te falo isso? Porque Deus, ele não quer 10% do seu dinheiro. Aliás, eu quero te dar uma notícia boa. Deus não precisa do seu dinheiro. Inclusive, o dízimo não é uma coisa obrigatória. Não, o dízimo é uma coisa que envolve um relacionamento de fidelidade entre você e Deus. O dízimo não é obrigatório. Mas Deus, eu tenho certeza que Deus, ele quer 100% de nós. Deus, ele quer tudo de nós. Deus, ele quer que a gente dependa dele, que a gente trabalhe com ele, que a gente dependa dele para todas as nossas decisões, para todas as nossas atitudes, para tudo que a gente for fazer na nossa vida. Então, esse negócio de você falar: tudo bem, eu já dei meus 10% de dízimo na igreja, muito de forma contrariada, mas eu dei, e agora os 90% são meus e eu gasto como eu quiser. Deixa eu te falar uma coisa, você está enganado. Porque o dia que você aprender a depender de Deus para administrar o seu orçamento, para administrar aquilo que você tem, você vai ver que as suas coisas vão prosperar muito mais. Você vai ver que os 90% que ficou na sua mão, eles vão valer muito mais de 100, 200, 300%. Sabe por quê? Porque quando Deus notar no seu coração a total entrega sua para Ele, Ele vai multiplicar o seu dinheiro, Ele vai multiplicar as coisas que você tem, o seu patrimônio, a sua vida, a sua saúde. Ele vai multiplicar da mesma forma que Ele multiplicou pães e peixes, da mesma forma que Ele nos dá vida. É isso que Jesus está dizendo quando Ele fala que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância.
A vida em abundância que Jesus nos oferece não depende daquilo que nós ganhamos, não depende daquilo que nós recebemos, não. Depende da nossa fidelidade, depende do que nós fazemos para Deus, depende do que nós entregamos na mão de Deus. O que você tem feito para Deus? Eu volto a perguntar. Será que você tem feito verdadeiramente as coisas para Deus? E mais ainda, como a gente já leu, fazendo para os outros ao nosso redor. Porque quando nós estamos fazendo para aqueles que nos rodeiam, nós estamos fazendo para Deus. Quando nós amamos o próximo como nós amamos a nós mesmos, nós estamos amando a Deus. A palavra de Deus ela é bem clara. Não adianta você dizer que ama a Deus quando você odeia o teu próximo. Não adianta você dizer que ama a Deus quando você tem problema com aqueles que te cercam. Não adianta. É mentira o que você está falando. Porque como que você pode amar a Deus que não vê, se você não consegue amar aos outros que estão ao seu redor que você vê? Porque a própria palavra de Deus nos diz que nós devemos suportar uns aos outros. Nós devemos perdoar uns aos outros. Para que as nossas ofensas sejam perdoadas, nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem. Você vê a correlação que existe entre fazer para Deus e fazer para os outros que nos cercam? O que você tem feito para Deus? Eu volto a perguntar. Será que Deus pode olhar para você e falar sobre você a mesma coisa que ele falou sobre Jó? Servo bom e fiel. Ajuda os outros. Trabalha em favor do evangelho. A gente precisava pensar nessas coisas, sabe? A gente precisava meditar nessas questões daquilo que nós estamos fazendo, porque é muito fácil nós chegarmos diante de Deus e pedirmos, Senhor, eu quero isso, Senhor, abençoa isso, Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu quero, eu faço, eu preciso. E nós não fazemos para Deus. Nós sabemos muito bem pedir, mas nós não buscamos a Deus para Ele nos ajudar a fazer pelos outros. Nós não buscamos a Deus no sentido de fazer com que Ele opere em nós, para que nós possamos multiplicar o Evangelho, para que nós possamos multiplicar as bênçãos do Senhor para aqueles que nos rodeiam. Sabe, quando nós tomamos a atitude de fazer para Deus, automaticamente Deus começa a fazer para nós. Quando nós estamos cuidando das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. A palavra de Deus, ela nos diz que Deus não fica devendo nada para ninguém. Quando nós nos colocamos na posição de ajudar as pessoas, quando nós nos colocamos na posição de fazer pelas pessoas, nós estamos automaticamente fazendo para Deus. No livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 7, nós lemos assim: sirvam aos seus senhores de boa vontade, como se vocês estivessem servindo ao Senhor Deus, e não aos homens. No livro de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 2, nós lemos assim: não se esqueçam da hospitalidade, porque foi praticando a hospitalidade que, sem saber, algumas pessoas receberam anjos. A palavra de Deus, ela nos diz que aquele que dá um copo de água para um profeta que faz a obra de Deus,
ele vai receber galardão de profeta. Aquele que acolhe, aquele que ajuda, aquele que facilita o trabalho daqueles que estão trabalhando para Deus, ele vai receber galardão de profeta, galardão de pastores, galardão de presbíteros. Porque você está fazendo, você está cooperando para a obra de Deus. O que você tem feito para Deus? O que você tem feito em prol do reino de Deus? Sabe, não adianta nós ficarmos só pedindo cada vez mais. Nós precisamos nos colocar na posição de fazer para Deus, de cumprir a obra de Deus. A palavra de Deus, ela nos diz que os campos são muito grandes. O que ele está querendo dizer com isso? Que existem muitas pessoas que estão necessitando de ouvir o evangelho para serem salvas. A seara é muito grande. E Jesus fala assim: ore a Deus para que mande ceifeiros para a seara. Ou seja, tem muitas pessoas precisando ouvir o evangelho. Ore a Deus para que mande gente para pregar o evangelho para essas pessoas. Seja através da internet, seja na rua, seja no corpo a corpo da evangelização. Mas que essas pessoas venham a trabalhar para Jesus, venham fazer para Deus. O que você está fazendo para Deus? Você acha que ir à igreja uma vez por semana, durante 1 ou 2 horas que você fica num culto, é o suficiente? Você acha que chegar na igreja, receber as bênçãos de Deus, receber a palavra do Senhor que está sendo ali pregada, louvar, engrandecer o nome do Senhor naquele momento que você está ali e voltar para sua casa, é o suficiente? O que você está fazendo para Deus? Sabe, eu gostaria muito que essa palavra nos trouxesse aquela vontade de nós examinarmos a nós mesmos, de nós olharmos para nós mesmos e tentarmos encontrar dentro de nós o que nós estamos fazendo para Deus, o que nós estamos fazendo para engrandecer o reino de Deus, para espalhar a palavra do Senhor, para tornar o reino de Deus real na vida das pessoas. Testemunhar daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Falar das maravilhas que Deus tem colocado sobre nós. O que você tem feito para Deus? Eu quero que essa pergunta fique na sua mente, martelando, 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 até você responder. O que nós temos feito para Deus? Que essa palavra venha mexer contigo essa noite. Que essa palavra venha trazer sobre você a necessidade de um recomeço, a necessidade de olhar para Deus e falar: Senhor, me usa, permita, olha, Senhor, eu estou aqui. Me usa para fazer a tua obra, eu quero fazer a diferença. Eu quero trabalhar para ti, Pai. Fazendo para os meus irmãos aquilo que o Senhor quiser e mandar. Que essa palavra venha mexer com você hoje, venha chacoalhar a sua vida, que você saia desse marasmo espiritual, que você venha a ser uma árvore de bons frutos, como diz a palavra de Deus, frutificando a 30, 60, a 100 por 1. Você é esse que está plantando a semente e que a sua semente possa prosperar 100 vezes mais. Que a palavra que sai da tua boca possa alcançar as pessoas e trazê-las para a realidade do Evangelho de Jesus.
trazê-las para a realidade daquilo que Deus quer fazer na vida delas. Que você seja um missionário do Senhor. Nem que seja compartilhando palavras como essa que você está ouvindo. Nem que seja mandando os links dessas palavras para as pessoas que te rodeiam, para aqueles que estão nos seus contatos, nas suas redes sociais. Glória a Deus! Aleluia! Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Nos ajude a mostrar para o YouTube que esses vídeos são relevantes e merecem ser distribuídos pela rede com muito mais força, com muito mais afinco, a fim de que essa palavra chegue a todos os lugares, em nome de Jesus. Como eu já falei, seja um missionário do Senhor. Pegue essa palavra e envie para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais, nos ajude a propagar e proclamar a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, é de graça. Você não tem trabalho algum, é só compartilhar. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, por onde quer que você esteja, onde quer que você vá, que você seja uma bênção, que você leve a palavra de Deus, que você trabalhe para Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, fique com Deus, seja tremendamente abençoado. Abreijos para você e até o próximo vídeo.